Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura aí de 11 versículos. Romanos 5, do 1 ao 11. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar de novo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque nos nossos corações o entendimento da Tua palavra, para compreendermos, Senhor, que é pela fé, pela justificação que o Senhor nos proporcionou, é que somos verdadeiramente salvos. Não é pelo esforço da nossa mão, não é pelas nossas obras, não é pela nossa qualificação, não é pela nossa honestidade, mas é pela graça que o Senhor nos concedeu e pela misericórdia que nos livrou de uma condenação eterna. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Queridos, você sabia que a carta de Paulo aos Romanos, ela é chamada por alguns estudiosos como o Evangelho de Paulo? Porque todos os elementos do Evangelho, os principais fundamentos dos Evangelhos, estão na carta de Paulo aos Romanos. A gente conhece os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E sabemos também que cada um desses Evangelhos, apesar de ter uma essência a mesma, cada um deles tinha um público-alvo específico. Você sabia disso? E uma mensagem específica. Por exemplo, você tem Mateus, onde ele apresenta Jesus como o Messias. Então o público-alvo dele, quem eram? Os judeus. Então ele falava aos judeus de que o Messias já veio. Esses judeus que até o dia de hoje, os ortodoxos, tradicionais, ainda estão esperando o Messias, Mateus vem e diz, olha, o Messias é Jesus. Ele é o Cristo. Essa é a mensagem dele. E daí você vê Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser redigido, mais objetivamente. E daí ele apresenta Jesus como o servo. E a mensagem dele é mais aos romanos. E Marcos é interessante porque ele não coloca lá a genealogia. Por quê? Para os romanos não interessa qual é a ascendência de um servo. E sim o que ele pode e não pode fazer. Aí você já vai depois para Lucas, que na verdade é uma carta. Ela tem todas as características de uma epístola. O Evangelho segundo Lucas foi escrito a uma pessoa muito importante, ao excelentíssimo Teófilo. Alguns dizem que Teófilo, porque significa amigo de Deus, Teo, Deus, Filo, amigo, que é a todos os amigos de Deus. Na verdade, eu acho que não é bem isso. A gente pode entender que seria um evangelho aos gregos, aqueles que querem saber realmente o fundamento das coisas. Porque Lucas ele é muito específico, ele é muito científico na sua escrita. E ele apresenta o lado humano de Jesus. Jesus é Deus, mas ele é 100% homem. E daí vem João ao final, já uma carta, ou melhor, um evangelho redigido a toda a igreja, apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ou seja, aquele que veio para resgatar e salvar a humanidade. Ele apresenta o lado divino de Jesus.
ele deixa muito claro que Jesus era 100% Deus. Todas essas linhas do Evangelho estão na carta aos Romanos. Aí lá no ano 57, 58 depois de Cristo, mais ou menos, quando Paulo está na casa de Gaio, lá em Corinto, ele escreve esta carta aos Romanos, com todas essas essências. Ele ficou ali aquele tempo, escreveu, e daí a serva Febe leva então a comunidade de Roma. Isso está lá em Romanos 16:1, você vê, quando ela deve ser recebida lá em Roma. E tudo está aqui. Você vê no capítulo 1, por exemplo, de Paulo, aos Romanos, ele fala que Jesus é o Messias, ele fala que ele é o Filho de Deus, é uma carta aos Romanos, e também tem uma escrita científica, teológica. Inclusive é a carta mais teológica de Paulo. Então você vê que toda essa essência já está aqui. Porém, existe uma ênfase de Paulo. E a ênfase foi justamente o que a gente acabou de ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Se você for resumir a Bíblia em 2 versículos, você pode pegar Romanos 10, 9 e 10. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10. Lá vai estar o quê? Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então nós entendemos que a salvação é pela fé, é uma justificação pela fé. E é essa ênfase que ele começa a destacar aqui. Mas para chegar até aqui, você concorda comigo que tem um histórico, né? Porque ele está falando, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas então ele está dizendo o quê? Olha, lembre-se que nós somos justificados pela fé, hein? Então o que aconteceu para chegar até aqui nesse discurso de Paulo? Primeiro, Paulo apresenta que o homem é indesculpável. No capítulo 1, a partir do verso 18, ele começa a destacar isso. E ele fala sobre a ira de Deus sobre o pecado. Eu sei que esse discurso não agrada a ninguém, mas é necessário falar sobre isso. É necessário a gente entender o contexto. E Paulo, ele fala isso. Ele fala, olha, o homem não tem justificativa, ele é indesculpável, não tem desculpa. Ah, mas eu nunca ouvi falar das Escrituras. Aí vem Paulo e diz, os atributos invisíveis de Deus e toda a sua glória se manifesta pelas coisas criadas. Aí você me pergunta, então quer dizer que um índio lá no Alto Xingu, ou uma pessoa num lugar inóspito da China, ou uma tribo africana que nunca ouviu falar de Deus, será também julgado? Sim, porque Deus se manifestou pelas coisas criadas. O problema é que o homem, conhecendo a Deus, não o glorificou como sendo Deus. Então não tem desculpa, não tem justificativa. É claro que nós seremos julgados à medida da nossa revelação, daquilo que foi revelado a nós. Mas isso ainda também não é desculpa para você chegar e falar, então eu vou parar de ler a Bíblia. Porque daí quanto mais eu conhecer, mais eu vou ser julgado. É isso que a Bíblia diz que você tem que fazer? Não. Oséias 6,3 diz que você deve conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus. Então nós temos que prosseguir conhecendo a Deus. Aí no capítulo 2, Paulo vem e bate mais forte, porque ele pega os judeus. E ele começa a tratar os judeus dizendo o seguinte, olha, os sinais externos, como a circuncisão, a própria lei, não te garante a salvação. Não garante. Porque Deus, ele é Deus de circuncisos e ele é Deus de incircuncisos. Esse sinal que os homens tinham, os judeus tinham, não era suficiente porque era meramente físico. E o homem precisava ter um sinal, um selo de Deus em seu coração. Então também não garante salvação. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a minha religiosidade, eu aprendo que aquilo que eu vivencio numa igreja não me garante a salvação. Não adianta você cumprir com a sua liturgia, os seus compromissos religiosos, se você não quer ter um relacionamento com Jesus. Primeiro você tem um relacionamento com Jesus. A consequência disso é você ter prazer em estar aqui. Você convida uma pessoa para cá, ela ouve a palavra de Deus, ela aceita o Senhor, ela vai começar a desenvolver isso.
Eu tenho nomes vindo aqui na minha cabeça agora, de gente que está aqui dentro, que vinha de vez em quando, a partir do momento que assumiu um compromisso com Jesus, tem prazer em estar aqui. E tem participado disso. E no capítulo 3, aí Paulo vem e dá aquela pancada final. E diz assim, olha, na verdade, o homem é mesmo indesculpável, os sinais externos não garantem a salvação, mas tem mais, todos pecaram. Romanos 3:23, o que diz? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus! Se o discurso de Paulo acabasse aqui, hein? Pensou? Olha, você é indesculpável, a sua religião não adianta para garantir a salvação, e todo mundo pecou, e está afastado, separado, destituído da glória de Deus. Mas aí vem no finalzinho do capítulo 3, e ele dá a grande notícia. A justificação de Deus pela fé. Essa é a grande notícia. Nós, apesar de sermos tão indesculpáveis, tão pecadores, existe uma justiça que foi aplicada em Jesus e que nos resgatou. Essa é a grande notícia. E isso se aplica a nós hoje. Isso nós entendemos como uma verdade para nós hoje. Essa é a maior verdade para nós hoje. E que faz a diferença na nossa vida. Então o que é justificação? Às vezes a gente fala, né? Eu sou justificado. Mas você já parou para pensar o que é isso? Justificado, meu querido, não é tornar justo. É declarar você justo. Declarar o homem justo é, verdade, a justificação. Porque quando você torna uma pessoa justa, significa que ela tem algo em si que a faz merecedora da salvação. Mas o homem merece por si mesmo a salvação? Não. Então ele não é tornado, ele é declarado. Vem da expressão decaio suni, que é declarar justo. E aí o que significa isso? Uma vez até comentar com você, eu acho interessante essa história. Martinho Lutero, um grande reformador, pai da reforma protestante. Ele estava analisando as escrituras e ele falou sobre isso, ele diz, então o homem é declarado justo? Sim, o homem é declarado justo. Você sabe que alguns contraditores usaram Tiago contra ele? Sabe o livro de Tiago que está na Bíblia? Falaram, não, você está errado. Tiago defende as obras. O homem pode sim ser tornado justo. Quando falaram isso para ele, sabe o que ele disse? Então Tiago nem devia estar na Bíblia se ele fala isso. Pois é. Claro que no calor do momento ele disse isso. Inclusive, para você saber, a Bíblia, formada por 66 livros, é um cânon do Novo Testamento e do Velho Testamento. Isso é aquela condensação de livros que forma a Bíblia. Você sabia que Tiago foi o último a entrar no cânon do Novo Testamento? E sabe por quê? Por causa da interpretação deles. Eles pensavam assim, não, peraí, Paulo, principalmente em Romanos, fala que o homem é justificado pela fé. Mas aí vem Tiago e dá tanta ênfase nas obras. Mas aí, depois de uma análise profunda, mais à frente, quando aconteceu isso com Martinho Lutero, ele viu que, na verdade, não é que Tiago diz que pelas obras o homem é salvo. Ele diz que tanto a fé quanto as obras andam juntas. Eu não posso dizer para uma pessoa que as obras dela a conduzem à salvação. Mas eu tenho absoluta certeza que uma pessoa que é justificada pela fé, ela realiza as obras de Deus. Essa é a diferença. É isso que aconteceu. E Paulo confirma tudo isso. Tudo isso já estava na carta de Paulo aos Romanos. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu já vi que alguns fecharam. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo anterior, capítulo 4, da carta de Paulo aos Romanos. Olha só o que diz o texto. Capítulo 4, verso 1 e 2. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Se Abraão fosse justificado pelas obras, então ele tem do que se gloriar, mas diante dos homens, não diante de Deus. Ou seja, Abraão era um grande homem. Ele pega esse homem justamente porque os judeus eles têm assim uma afeição maior por Abraão, o pai Abraão. Eles falam, eu sou descendente de Abraão e por isso eu sou salvo. Eu sou dessa descendência. Aí vem Paulo e acaba com essa história, dizendo que na verdade ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Sabe por quê?
Deus ele tem que prometer para Abraão algo que ele nunca jamais alcançaria pelas suas próprias forças. Ele precisaria ter realmente fé. Abraão era um homem extremamente rico. O que Deus poderia dar para ele que ele já não tinha? O que Deus poderia dar para Abraão, um homem que era o mais rico talvez da sua época, tinha todas as riquezas, poderia comprar tudo que quisesse, mas o que Deus poderia lhe dar que ele já não tivesse? Uma descendência. E pelo vigor físico de Abraão, isso era impossível. Fisicamente impossível. Então ele precisaria realmente ter fé. O que eu aprendo com isso? Deus ele sempre vai tocar em você em algo que exija a sua fé. Ele sempre vai tocar em você em algo que talvez com a sua força você não alcance. Você fala, mas eu não preciso de fé, eu tenho uma casa, eu tenho um carro próprio, eu tenho tudo que eu preciso. Mas Deus sempre sabe aquilo que você vai precisar de fé para alcançar. Porque muitas vezes até isso você não vai conseguir se não tiver fé. O que essa noite está exigindo da sua fé? O que Deus pode lhe conceder essa noite que exige muito a sua fé? Algo que você não alcançaria sozinho. Será que é a paz na sua família? E eu não estou falando de qualquer paz aqui não. Estou falando da paz que excede todo entendimento. Será que são filhos? Talvez fisicamente você seja geneticamente improdutivo. Você não pode reproduzir, você não pode gerar um filho. Você vai precisar de fé. Será que é uma vida transformada? Eu muitas vezes falei, e até na melhor das intenções, eu falei assim, Deus vai transformar o teu casamento. Mas na verdade, Deus não tem interesse em transformar o casamento, Ele tem interesse em transformar as pessoas. A partir do momento que Ele transforma a tua vida, o seu casamento é transformado. Durante muito tempo, eu acreditei que Deus ia transformar o meu casamento. É como se Ele viesse com uma varinha de condão e falar, agora vocês podem continuar brigando, você pode continuar turrão, que eu vou transformar o seu casamento. E não acontecia nada. E eu, Deus, o meu casamento está uma desgraça. Mas porque eu acreditava que Ele ia mudar o meu casamento sem mudar a minha vida. Eu queria resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Deus só vai te dar resultados diferentes se você tiver uma postura diferente. E a postura é crer em Deus. E Ele transforma a sua vida e a partir daí Ele transforma o teu casamento, transforma a tua história, transforma o teu emprego e a sua descendência, como foi falado aqui essa noite. Tudo isso pode ser transformado. Então creia que Deus vai fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. O verso 3 do capítulo 4, ele diz, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Queridos, tem dois momentos na vida de Abraão que são assim de destaque. Tenho certeza que a maioria das pessoas já ouviu. Primeiro é quando Deus promete uma descendência para ele e ele crê. Segundo é quando ele vai entregar, Deus pede lá na frente, quando ele já tinha um filho, Isaac, e pede para que ele leve esse filho lá na terra, em Moriá, num monte, e sacrifique esse filho para ele. Você conhece a história, você sabe que na hora Deus não permitiu que ele sacrificasse, mas ele teve fé para levar lá. São esses dois momentos. Agora eu te pergunto, em qual desses momentos Abraão foi justificado? Quando ele creu na promessa de Deus ou quando ele levou o filho para ser sacrificado? Olha, o livro de Gênesis ele não é um livro todo ele cronológico, mas a história de Abraão é, até por uma questão lógica. Lá no capítulo 15, no verso 6 de Gênesis, fala esse texto aqui. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Depois, no capítulo 22 de Gênesis, é que ele de fato leva o seu filho lá em Moriá, no monte. Então, primeiro ele creu, depois ele fez. Ou seja, eu não tenho que fazer algo para receber a salvação. Eu tenho a salvação em Cristo Jesus, então eu faço. É assim que tem que ser a nossa vida. Eu quero deixar bem claro isso essa noite. Não é a sua qualificação. Não é isso que ele está preocupado. Mas ele está preocupado com o seu coração.
Mas o que eu faço com Tiago então, Marcos? Você disse aí que tem gente até hoje que acredita e usa Tiago para dizer que o que salva são as obras. Abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 2, por favor. Tiago 2, verso 21. Tiago capítulo 2, verso 21, que diz a palavra do Senhor. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Vou ler de novo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Se a gente olhar esse texto isoladamente, a gente vai pensar, nossa, de fato, então Abraão, ele foi justificado pelas obras. Olha só, quantas religiões, quantas seitas são formadas com base em textos isolados. Quantas seitas você conhece que dizem assim, olha, de fato, então, o que salva são as obras. Ou seja, sem caridade não há salvação. Você já ouviu essa? Então você tem que demonstrar que aí você vai ser salvo. Pois é, infelizmente, as pessoas não veem o contexto. E o contexto nem está longe. Olha os 2 próximos versículos. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Estavam andando juntas. É impossível você conseguir visualizar uma coisa sem outra. Isso leva àquela frase famosa da Idade Média, pessoal, sobre a palavra de Deus, que diz que é pela fé somente, mas não pela fé sozinha. Fé somente por quê? Porque ela é suficiente para me conduzir a Deus, a fé. Mas uma vez que eu tenho fé, ela não anda sozinha, ela tem obras. E o verso 23, cumpriu-se assim a escritura que diz, você viu que Tiago fez uma pergunta no 21? Ele não está afirmando? Agora no 23 ele responde, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Ou seja, Tiago está perguntando, não foi Abraão justificado por obras quando entregou seu filho Isaque? Aí no 23 ele vem e responde, assim cumpriu-se a escritura, Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. O homem não é salvo pelas obras, e sim pela sua fé. Meu querido, põe uma coisa na sua cabeça, Deus não está preocupado o quão capacitado você é. Deus não está preocupado com os seus números. Deus não quer saber dos seus relatórios. Deus não está preocupado se você é um teólogo, se você é um PhD, se você é um grande líder. Ele está preocupado se você tem um coração na presença dEle. Ele quer o seu coração para transformar. É isso que Ele quer. A gente se engana achando que nós somos muito capacitados, que nós somos muito estudiosos, que nós somos excelentes cristãos, quando na verdade nós só somos alguma coisa porque Ele nos justificou. É essa vida que Ele tem para nós, uma vida de justificação. Aí, só vira a página, capítulo 5 que nós lemos inicialmente. Romanos 5, do 1 a 11, olha só. Tendo sido então justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a justificação é declarar justo e inclusive é um termo jurídico. Glória a Deus por isso. Não é matemático, é jurídico. Que significa, não olha feio para mim não aí, tá? Não olha feio para mim. Que significa total isenção de culpa. Agora, e se fosse pelas suas obras? Eu vou te contar um caso que você vai entender que não é pelas obras. Imagine que uma pessoa, um assassino, ele venha e mate, eu vou pegar pesado, tá? A sua mãe. Ah, minha mãe já morreu. Seu pai, alguém próximo, alguém que você ame muito. E essa pessoa é presa, e essa pessoa está para ser julgada, e você vai lá no julgamento. Agora imagine você sentado ali, assistindo o julgamento dessa pessoa. E num dado momento é dada a palavra para ele se defender. E ele fala, excelência, pense bem no meu caso. Eu realmente matei a mãe do fulano, né, da fulana ali, mas... Poxa, e as outras coisas que eu fiz? O senhor pode ver que se for o único crime que eu cometi, olha meus antecedentes, foi o único. Nenhuma contravenção, só esse.
O senhor pode ver no meu histórico aí que eu sou uma pessoa correta. Puxa, cometi esse erro, mas eu sou um cara que ajuda os pobres, eu sou um excelente aluno, sou um grande profissional, eu cuido da minha família, eu só cometi esse crime. Agora, e se o juiz falasse, nossa filho, é mesmo, eu estou vendo aqui, eu não vou nem passar para o júri deliberar isso aqui, eu vou te inocentar. Porque realmente você cometeu esse crime, mas você fez tanta coisa boa que pesando na balança, você é mais correto do que errado. Então, você está livre. Você acha que isso é justo? Você acha que seria justo? Por isso que eu peguei um parente bem próximo para você pensar com o coração. Não, não é justo. É isso que as pessoas estão fazendo aí fora quando dizem, mas eu não mato, mas eu não roubo. Eu sou honesto, sou um bom pai de família. Deus vai ter piedade de mim. O pastor falou sobre o universalismo. Vai chegar no último dia e as pessoas vão falar assim, que isso, Deus é bom. Ele não vai condenar ninguém. Eu estou salvo, imagina. Eu sou um cara muito errado, mas Deus é bom. Que isso, gente? Que isso? Isso é errado. Na verdade, tem que ser por uma justificação que Ele já fez. E essa justificação é pela fé. E a fé, Hebreus 11:1 fala o que é. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Firme fundamento das coisas que se esperam. Espera aí, eu estou esperando uma coisa. Ela não veio ainda. Como é que pode ser o firme fundamento? É a fé. É a prova daquilo que não se vê. Você vem falar de prova que não se vê para mim? Eu mexo com o direito todos os dias. Para mim, uma prova ela tem que ter fisicidade, tem que ter materialidade, ou pelo menos oitiva. Eu tenho que ouvir. Como uma prova que não se vê é o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que tudo isso que você está vendo aqui. Quando você aceita o Senhor Jesus e Ele te justifica, você vislumbra as coisas espirituais aqui na terra. E você passa a ter uma vida abundante. Uma vida diferente. Isso é fé. De onde vem a fé? É uma coisa tão nobre. É ou não é, meu irmão? É uma coisa muito nobre, não pode vir de nós. Não vem mesmo. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Se vem dessa forma, significa então que de fato não pode ser por mim mesmo. E eu estou dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, porque na verdade tem muita gente falando assim, nossa, então a minha vida está baseada em Cristo. Ela está baseada em Cristo, mas não está. Porque você pergunta para ela, bom, se vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, em que você tem que ter fé então? Fé na vida. Tenha fé na vida. Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Não, não é a fé na vida, gente. É a fé em você mesmo. Você tem dentro de você um poder fantástico que pode resolver. Se alguém falar assim, olha, a partir do momento que você tem Cristo, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E Ele atua na sua vida e você realmente alcança. Amém. Mas não é essa a mensagem que está sendo pregada aí fora. A mensagem é, você é capaz. Você só tem que ter pensamento positivo. Porque você tem dentro de você uma força que é capaz de nada. Nada, nada, nada. Na verdade, é o Espírito Santo que tem que atuar na nossa vida. Então eu vou ter fé então no meu pastor Aliston, agora sim. Tenho fé nele. Agora sim, o pastor que puxa a palavra. Aí muitas vezes você lá pede para que o pastor faça algo, você espera que ele fale algo para você e ele não fala, poxa, o pastor falhou comigo, acabou a minha fé. Muitas vezes lá no passado eu fiz isso, tá? Muitas vezes. A gente não tem que ter fé nas pessoas, até porque muitas vezes a gente quando tem fé na pessoa e tem uma expectativa nela, a gente se frustra e não é porque a pessoa errou com você. É porque você espera algo que não é de Deus, mas você quer aquilo. Aí aquela pessoa não te dá aquilo e você acha que Deus falhou com você. Não é isso. Não é isso. A nossa fé então tem que ser, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então a fé tem que ser na palavra de Cristo. Ah, mas não é em Cristo? Sim, é em Cristo. Mas eu vou chegar mais fundo um pouquinho ainda.
Lucas 6, 47, 48, Jesus diz assim, ó, aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, eis que o compararei com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí você fala, Marcos, essa eu estou por cima, porque a minha casa está edificada sobre a rocha, que é Jesus. O texto não está falando isso. Quer dizer que Jesus não é a rocha? Sim, se você pegar todo o contexto da Bíblia, ele é a rocha, ele é pedra angular, ele é fundamento. Mas o texto, ele mesmo está dizendo o que é construir a casa sobre a rocha. E ele não está falando que é construir sobre ele. Ele diz, aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, é o que edificou a casa sobre a rocha. Então, você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Edifique a sua casa praticando a palavra de Deus. É isso. E como é que você vai conseguir isso? Pela fé. Na palavra dele. Crendo na palavra dele. Porque você foi fora agora, você vai perguntar para o cara, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus, que ele é o Filho de Deus? Acredito, claro que eu acredito. A minha casa está edificada sobre a rocha. Mas o cara não quer ler a Bíblia, o cara não quer ter um bom relacionamento com a esposa, o cara não quer fazer nada que Jesus mandou. E quer dizer que a casa dele está sobre a rocha? Só porque ele vai numa igreja? Não. A casa dele tem que ser a prática da palavra de Deus. Isso é que traz a diferença. Amém? E o que isso nos garante? O texto está falando. Paz com Deus. Paz com Deus. Só que Jesus, ele já falou, né, uma vez. Eu vos dou a minha paz e não como o mundo dá. Ou seja, existe um conceito de paz errado aí no mundo. Sabe qual que é o conceito? Vou dar um exemplo, vai ficar facinho para você entender. Você vê no noticiário lá 2 países do Oriente Médio que vivem em guerra. Aí, de repente, eles assinam um tratado lá de paz. Aí vem a jornalista e fala, olha, eles assinaram um tratado de paz, eles não estão em guerra, então eles estão em paz. É isso que é paz? Você sabe como é que eu aplico isso na minha vida? Da seguinte forma, olha, lá em casa eu não tenho mais intimidade com a minha esposa, mas a gente não está brigando, então a gente já está em paz. É isso que é paz? Só isso? Você sabe o que é paz? Eu tenho um relacionamento fantástico com a minha esposa, com a minha família, com a minha igreja. Uma intimidade fantástica, porque Cristo me deu a sua paz. Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Você sabe como é que você faz para testar se o camarada ele tem a paz de Cristo? Você pede para ele explicar a paz de Cristo para você. Explica a paz de Cristo para mim, irmão. Aí ele começar assim, olha, segundo o teólogo tal, olha, segundo o versículo tal, olha, segundo o que eu entendo. Olha, se ele está conseguindo explicar, então ele não tem a paz de Cristo. Porque a paz de Cristo, a Bíblia diz, excede todo entendimento. Não tem como explicar com palavras, ela é vivida. Acontece que quando você está vivendo a palavra de Cristo, uma pessoa fala assim, como que você está passando por um problema desse tamanho dentro da sua casa? Como que você está vivenciando isso e você consegue sorrir? Pior, o chefe que pisou na bola com você, você está ajudando ele. Como você faz isso? Você fala assim, olha, eu não sei te explicar. Eu sei que eu aceitei Jesus na minha vida. Ele mudou a minha vida e está disponível isso para você também. Esta é a paz que excede o entendimento. É inexplicável com palavras. É isso que está disponível para nós, amém? Verso 2. Por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Só ele. Não, mas não é de Paulo? Não, é Jesus. A palavra de Deus diz o que em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem Paulo em 1 Timóteo 2,5 fala o quê? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Há um só. Jesus não fala, olha, eu sou um dos caminhos que leva a Deus, tá? Mas principalmente aí no século 21, vai surgir vários tipos de caminho, pode pegar que leva também. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. E Paulo, há um só Deus, teocentrismo, um Deus, não existem vários. Não tem essa mãe natureza, não tem essa coisa toda, é um Deus só. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então eu não posso pedir para Paulo falar com Jesus, para Jesus falar com Deus. Meu Deus, a gente conseguiu abrasileirar a Bíblia, burocratizar a Bíblia.
Nós temos acesso direto ao Pai. Se você não tem essa noite, abra o teu coração e você vai ter acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos. É esse acesso, igualmente a Deus, como diz o texto. Verso 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência, esperança. Experiência ou caráter aprovado. O que é então a perseverança? É a qualidade de quem não desiste. Certo? Você não desiste. O que é a experiência? Tem gente que fala assim, não, experiência é quando eu estou lá na igreja e tal, e cheio, só isso. Mas não é isso, não é esse o caminho que está na Bíblia. O caminho está dizendo, a tribulação leva a perseverança que leva a experiência. Tem experiência com Deus dessa forma que eu falei? Tem. Graças a Deus que tem o vinho, mas também tem o pão. Tem o pão. Nós precisamos passar muitas vezes por lutas, porque elas nos conduzem aos pés da cruz de Cristo. E aí, por final, isso nos dá esperança. Eu já vi um vídeo que mandaram no grupo uma vez, eu já conheci essa história do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque tem uma diferença. Tem esperança do verbo esperar. Eu vou ficar sentado esperando cair do céu. E tem do verbo esperançar. Eu vou tomar atitudes proativas que me conduzem àquilo. É diferente. Você já assistiu um jogo sabendo o resultado? Eu faço isso às vezes, direto. Quando você fica sabendo, vamos lá, que o seu time ganhou de 4-0. Poxa, eu quero ver esse jogo que eu não pude ver. Eu quero ver esse jogo. Aí você vê, você fica tranquilo. Porque aí o adversário ataca, você fala, não vai dar em nada, foi 0. Meu time ganhou de goleada. Assim tem que ser a nossa vida. Você tem que passar pela luta falando, o adversário ele vai perder, ele perdeu de 0. Porque Jesus ganhou de goleada. Ele já venceu. Assim tem que ser a nossa vida. Conta-se a lenda, vou contar uma historinha rápida para você, que um gigante, um guerreiro, destruidor de um exército, ele matava muita gente. Ele era destruidor, avassalador mesmo. E aí no meio de uma batalha, onde ele estava ali dizimando, matando pessoas, de repente alguém conseguiu acertar a espada no pescoço dele e o decapitou. Tirou a cabeça fora. Só que conta-se a lenda, uma lenda, que esse guerreiro ele era tão forte, que mesmo sem a cabeça ele continuou cortando. Pá, pá, e continuou matando. Até que chegou alguém que percebeu isso, parou na frente dele e falou assim, peraí, mas você está sem cabeça, você não era para estar lutando mais. Você perdeu. E daí o gigante, ó. Pá. É isso que você tem que fazer quando o inimigo te afrontar. Você não tem que guerrear com ele, porque lá em Gênesis já tinha sido prometido que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Foi o que Jesus fez. Então quando ele vier, porque ele faz isso, ele já perdeu, mas ele continua matando pessoas despercebidas, destruindo vidas, casamentos, famílias, emprego, tudo. Só que aí você, como servo do Senhor, você tem que parar na frente do inimigo e falar, sabe o quê? Você já perdeu. Você já foi derrotado na cruz do Calvário. O seu futuro é uma tristeza. Você não tem que ficar lutando com ele de espada. Você tem que, na verdade, lembrá-lo do futuro dele. Porque Jesus veio, derrotou, pegou a chave do inferno, que nem era dele. Não fica colocando diabo como dono do inferno. Ele não é. O inferno foi feito para ele e seus anjos. Até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, nem da casa dele tem a chave. Nem isso. Ele foi derrotado. E você tem que apenas lembrá-lo disso. Amém? Verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Queridos, esperança não é sentimento, é convicção. Você já viu a pessoa falar, isso aí eu já perdi a esperança. Mas se você perdeu, então não é esperança que você tem. Porque esperança é convicção, é certeza. Quando você perde a esperança, você perdeu outra coisa. Talvez uma expectativa. Esperança não. A palavra de Deus diz esperança. Tem até um ditado que fala, né, esperança é a última que morre. Tem uma verdade nisso. O pessoal até fala que a sogra não pode chamar esperança. Não, brincadeira. Porque é a última que morre. Mas na verdade, pessoal, fora a brincadeira, é que esperança
é o que você tem que ter como convicção na sua vida. Ela não nos decepciona, significa que você não vai ser envergonhado. Sabe quando você está no seu trabalho e você fala de Jesus, o cara fala, esse é crente, esse aí não pode isso, não pode aquilo, coitado, ô bobão. No último dia você não será envergonhado da esperança que você está tendo hoje. Em nome de Jesus. Verso 6. De fato, vou correr aqui. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo veio no tempo certo e morreu pelos ímpios. Só que isso já tinha sido prometido lá em Gênesis 3,15, que é o chamado proto-evangelho. O evangelho antes do evangelho, quando ele já tinha sido anunciado. Deus, eu entendo com isso, que ele não tem um plano B. Eu tenho um plano A perfeito. Não deu certo, então vamos para o plano B. Não, o plano B de Deus é voltar para o plano A. Porque primeiro, ele tem um plano perfeito para a tua vida. Mas o teu pecado te afastou dele. Então ele vai pegar você lá do seu plano B e vai te trazer de volta para o plano A. Basta que você creia. Basta que você entenda isso. E por quem que ele morreu? O texto diz, pelos ímpios. O que é ímpio? É o que pratica impiedade. É o contrário de pio, que é o piedoso. Ímpio, impiedade. Pio, piedoso. Ele morreu por todos nós. Não, ele morreu só pelos assassinos, pelos estupradores, então eles são ímpios. Não. Você tem certeza que você já fez isso na sua mente. Quando você viu lá no noticiário que um cara matou uma criança e você falou, esse cara merece morrer. Você também matou ele no seu coração. Nós não somos santos. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Versos 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria coragem de morrer pelo seu filho? Eu teria. Pelo Davi? Com certeza. Tá fácil, né? Agora, será que você teria coragem de morrer pelo assassino do seu filho? Eu não estou dizendo perdoar o assassino do seu filho, isso eu já vi. Agora morrer por ele. O cara que assassinou seu filho vai para o hospital, precisa de um órgão, você tem, é igualzinho. Você morreria por ele? Difícil, né? Pois foi isso que Deus fez. Ele morreu pelos assassinos do filho dele. Só que ele ressuscitou o terceiro dia, para que nós tivéssemos vida. E a vida que ele diz em João 10:10, vida em abundância. É isso que ele tem para nós. É essa vida abundante, que apesar de tudo ser contra, a palavra de Deus é a favor da nossa justificação, pela fé. E por fim o verso 9, por fim ainda tem o 10 e o 11, mas vamos no 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus 9:22, se não me engano, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Agora, foi o sangue de quem foi vertido? Foi o meu? Não. Era para ter sido, mas não foi. Alguns falam que a cruz tem o tamanho certinho nosso, né? Mas foi Jesus. Você já ouviu falar na história, em qualquer história, de algum Deus que tenha dado a sua vida pelos seus servos? Pastor Anderson Bonfim, quando pregou aqui, ele falou que ficou no meu coração. Foi forte para mim. Ele diz assim, que a visão judaico e também cristã da criação é a seguinte: o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mitologia é diferente. Os deuses foram feitos à imagem e semelhança do homem. Está vendo a diferença? Na verdade, nós temos atributos que foram entregues a nós por Deus. Então somos a imagem e semelhança dele. Já os deuses são baseados em sentimentos humanos. Por isso que você tem deuses da ira, do amor, da alegria, da festa. Agora, você acha que qualquer um desses deuses daria sua vida pelos seus servos? Jamais. Mas o nosso Deus superabundou tudo isso quando ele deu a sua vida por nós. É o único que fez isso. 10 e 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso,
mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo, ele conclui toda essa história quando ele diz lá que o homem é indesculpável. O homem, a sua religiosidade, os seus sinais externos não garantem a salvação. As obras do homem não garantem nada com relação à salvação também. Por quê? Porque ele não tem nada em si mesmo que ele possa dar para Deus. Não tem nada em si mesmo que ele possa fazer para Deus que seja suficiente para lhe conduzir à salvação. Mas uma vez que nós fomos justificados pela fé, tudo isso muda. Porque nós seremos, como diz o verso 11, reconciliados com Ele. Nós éramos inimigos de Deus, queridos, pelos nossos pecados. Mas veio a reconciliação por meio de Jesus Cristo. E é somente pela fé. E a sua fé te conduz a fazer coisas ao Senhor por amor ao que Ele já fez por você. Não para que Ele goste mais de você. Porque Ele te ama demais e é impossível amá-lo mais ainda. Porque Ele deu o seu próprio filho por você. Conta essa história de duas vizinhas que viviam brigando em pé de guerra. Uma não podia ver a outra. Dá tempo de contar, pastor? Dá tempo? Rapidinho. Elas viviam em pé de guerra, viviam brigando, não tinha condição uma com a outra. Até que um dia uma decidiu acabar com essa briga. E ela chegou na vizinha e falou assim, olha, vamos acabar com esse negócio. Eu não sei nem por que mais a gente briga tanto, eu nem lembro mais os motivos. E aí a outra desconfiada falou assim, tá bom, vou pensar no seu caso. E foi embora falando assim, essa víbora está preparando alguma para mim. Quer acabar com a história? Nada. Quer reconciliação? Nada. Quer saber? Eu vou fazer um presente para ela. E fez uma cesta com uns papéis bonitos, eu nem sei o nome daquilo. E pegou um esterco de vaca, colocou no meio. E colocou um bilhete e mandou para essa vizinha. E lá estava escrito, aqui está o presente que simboliza a nossa amizade. Essa mulher que queria acabar com a história, com toda essa briga, não se ofendeu com o bilhete. Ela pegou o bilhete, leu. 2 meses depois, ela também mandou um presente para a primeira lá. Ah, essa asquerosa! Está querendo se vingar. Deixa eu ver o que é. Abriu. Era um lindo ramalhete das mais lindas flores que poderiam ser semeadas. E um bilhete escrito assim, muito obrigado pelo adubo que você me mandou. Eu adubei essas flores e mandei como prova de que eu quero a reconciliação com você. Deus, Ele nunca fez nada para brigar conosco, diferente da história. Mas nós fizemos da nossa vida, muitas vezes, um lixo com os nossos pecados. Só que esse lixo que não tinha mais jeito, Deus resolveu semear onde não havia mais esperança. E nasceram lindas flores de reconciliação. Lindas flores que simbolizam uma vida transformada. E é isso que Ele tem para nós. Uma transformação que vai fazer com que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Aí você me pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Romanos 10, 9 e 10, né? Se com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, e no teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque do coração se crê, tem fé, para a justiça, justificação, e com a sua boca se confessa para a salvação. Que a igreja se coloque de pé, por favor.